Fala pessoal, você deixou no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é Manopla do Infinito, um jogo Love Letter. Manopla do Infinito é um jogo de 2020 do autor Alexander Ortloff, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. E como eu já denunciei ao citar o subtítulo do jogo, ele é um jogo Love Letter. Vocês lembram? Quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo, nós já fizemos um vídeo sobre Love Letter há um tempo atrás. E lá no vídeo de Love Letter eu mencionei que o Love Letter se transformou num sistema de jogo. E hoje em dia existem outros jogos que se baseiam no Love Letter, acrescentando outros temas. Esse aqui é um deles. Assim como o Love Letter original, ele vem aqui num saquinho, não numa caixa. E nós vamos ter uma série de mecânicas baseadas no Love Letter, aplicadas aqui ao universo da Marvel, dos Vingadores, para ser mais preciso, a saga das Joias do Infinito. Mas ele não é um jogo idêntico ao Love Letter, mudando apenas o tema, certo? Ele se inspira, pega uma série de mecanismos, mas acrescenta também uma série de outros, dando origem a um jogo bastante interessante, certo? Então, o Manopla do Infinito é um jogo que dá para jogar de 2 a 6 jogadores. E ele é um jogo que segue o estilo todos contra um. Ou seja, nós vamos ter um time formado por um único jogador, que vai representar Thanos, né, o Titã Louco, que está buscando juntar as 6 joias de infinito. E nós temos um time formado por todos os demais jogadores, né, de 1 a 5, que vão representar os Vingadores aqui. Então nós temos não um, mas 2 baralhos de cartas. Um baralho de cartas dos heróis e um baralho de cartas de Thanos, certo? Então, como é que se joga? Começar na preparação. Interessante que essa carta aqui, o verso dela, já tem todo o passo a passo da preparação. Então, escolha um jogador para ser Thanos, os demais serão os heróis. Distribua para cada jogador uma carta de referência e devolva as que sobrarem para o saco. As cartas de referência são essas aqui. Nelas você vai ter todas as cartas presentes no jogo com um rápido lembrete de qual o poder de cada uma delas. De um lado são as cartas do baralho dos heróis e do outro são as cartas do baralho de Thanos. Então você distribui para cada herói, eles vão deixar virado para o lado de cima e para o lado de baixo conforme eles preferirem. Para cada herói e para o jogador que está representando Thanos também, certo? O baralho de Thanos, que é esse aqui do fundo roxo, vai ser usado apenas por ele, enquanto o baralho dos heróis é um baralho comum que vai ser compartilhado por todos os demais jogadores. Então, continuando aqui na preparação, conforme a carta de referência nos mostra, ele indica que deve fazer exatamente isso, né? Embaralhar as cartas, deixar as cartas do baralho dos heróis ao alcance dos jogadores do time dos Vingadores, o baralho de Thanos ao alcance do jogador que vai representar Thanos. Essas outras pecinhas aqui são chamadas fichas de poder. Você deve deixá-las no estoque por perto ao alcance dos jogadores. E, por fim, virar essa carta aqui e posicionar essas duas setinhas, essas duas estrovengazinhas aqui, que indicam o nível de vida dos jogadores. Então, o lado amarelo aqui é a vida dos heróis. Você vai sempre posicioná-lo no nível mais alto. Não sei se a câmera está pegando bem, mas existem vários nivezinhos aqui, veja, indicado por setinhas. O lado amarelo, que representa os heróis, você posiciona a setinha sempre aqui no nível máximo, no nível mais alto. Já o lado roxo, que representa Thanos, você vai posicioná-lo no nível correspondente à quantidade de jogadores. Então, se você estiver jogando em 6 jogadores, é nesse primeiro nível aqui, em 5 aqui, em 4 aqui, 2 ou 3 aqui. Vamos simular, por exemplo, não sei, uma partida entre 5 jogadores, onde um deles seria Thanos e os outros 4 seriam os heróis. Você deixa isso aqui por perto, também ao alcance dos jogadores, e a gente está pronto para começar o jogo, certo? O jogador que está representando Thanos vai puxar 2 cartas do seu baralho, depois de tê-las embaralhado muito bem, e ficar com elas na mão. Os jogadores que representam os heróis irão puxar cada um apenas uma carta, assim como no Love Letter original, né? Ele tem essa característica do jogador ficar com apenas uma carta na mão. Cada jogador puxa apenas uma. Vamos distribuir aqui a dos demais jogadores. Por exemplo, imaginando aqui. 1, 2, 3, 4 eu que estou na mão e o quinto é o Thanos. Ok. Então, a gente está pronto para começar a jogar. O jogo sempre começa pelo jogador que está representando Thanos.
e vai seguindo em sentido horário. Cada jogador, na sua vez, irá puxar uma carta do baralho, no caso de Thanos, do baralho de Thanos, no caso dos heróis, do baralho dos heróis, você puxa uma carta, fica com 2, ou no caso do Thanos, fica com 3. E aí joga uma e fica com a outra. Então, basicamente a mesma mecânica básica do Love Letter. A única diferença aqui é que no caso do jogador que está representando o Thanos, ele não vai ficar com apenas 2 cartas, jogar uma e ficar com a outra. Ele vai ficar com 3 cartas, joga uma e fica com 2. Então, as cartas que você joga, você deve mantê-las sempre à sua frente, visível para todos os jogadores, e sempre em ordem, porque, assim como no Love Letter original, nós temos um baralho muito pequeno, são muito poucas cartas, e uma das principais habilidades do jogo, que vai ser o diferencial, muitas vezes para você ganhar, é a habilidade de contar cartas, a habilidade de você prever, mais ou menos, quantas cartas já foram jogadas, quantas e quais, e assim descobrir, tentar adivinhar, tentar deduzir quantas e quais cartas, aliás, quantas não, né? Quais cartas são as que estão na mão do seu adversário. Inclusive, na cartinha aqui de auxílio de jogador, nós temos, entre parênteses aqui, a quantidade de cada carta, né, cada tipo de carta, quantas cópias delas existem no baralho, justamente para permitir essa habilidade de contagem de cartas, que é a principal habilidade do jogo. Então, a dinâmica básica é essa: puxa uma carta, fica com 2 na mão, no caso de Thanos fica com 3, e joga uma, realizando o seu efeito. Passa a vez para o seu vizinho da esquerda, que faz a mesma coisa, e o jogo vai seguindo assim, em sentido horário. O único detalhe, né, a única exceçãozinha, como eu disse, é porque o Thanos ele não fica com uma carta na mão para puxar uma e jogar outra. Ele fica com 2, puxa uma e joga outra. A quantidade de cartas que fica na mão do Thanos é sempre de 2, enquanto na dos outros jogadores é de 1. E isso vai até quando? Os jogadores vão jogando dessa forma, realizando os efeitos das suas cartas. Existem diversos efeitos de diversas cartas que fazem o jogador perder uma vida. Então estamos jogando aqui em equipes. É todo mundo que é do time dos Vingadores contra o Thanos. Então o objetivo dos jogadores que estão no time dos Vingadores, né, do time dos heróis, é fazer a vida de Thanos ser reduzida aqui até o último nível. E vice-versa. O objetivo do jogador que está com Thanos é fazer a vida dos heróis ser reduzida aqui ao último nível. Quando chega aqui nesse espaço que é vermelhinho, com uma ilustração, parece uma terra rachada, considera-se que a vida acabou, o jogador perdeu e o seu adversário ganhou. Então o jogo acaba de uma dessas duas formas. Ou o Thanos fica sem nenhum ponto de vida, ou o time dos heróis fica sem nenhum ponto de vida. Existe ainda uma terceira forma do jogo acabar, que é quando Thanos consegue reunir todas as 6 joias do infinito. Dentro do baralho de Thanos, vocês serão apresentados em detalhes a todas as cartas já. Dentro do baralho de Thanos, nós temos algumas cartas que representam os capangas de Thanos, os seus soldados. Temos a carta número 7, que representa o próprio Thanos, mas temos também 6 cartas, com os valores que vão justamente de 1 a 6, que representam as 6 joias do infinito. Como eu disse, sempre que o jogador joga uma carta, ela deve permanecer à sua frente. Ele vai mantendo elas aqui à sua frente na ordem em que foram jogadas. Se o jogador conseguir reunir à sua frente todas as 6 joias do infinito, aliás, não apenas na sua frente, se ele conseguir reunir no somatório entre as cartas que estão na sua frente, significando que elas já foram jogadas em rodadas anteriores, e as cartas que estão na sua mão, as 6 joias do infinito, ele faz o famoso estalar de dedos e ganha a partida, certo? O Thanos conseguiu reunir as 6 joias do infinito, certo? Só repetindo, nessa contagem você vai levar em conta as cartas que estão na frente do jogador aqui, na sua área de jogo, representando cartas que ele já jogou em rodadas anteriores, e também as cartas que estão na mão de Thanos, na mão do jogador que representa Thanos. Se juntando a mão e a área de jogo aqui à frente, ele tiver juntando tudo, as 6 joias do infinito, ele baixa a mão, né, mostrando a mão para os jogadores, comprovando que está com as 6 joias, faz o estalar dos dedos e ganha a partida. Então, primeira forma, o Thanos ganha quando consegue fazer isso, reunir as 6 joias do infinito e estrala os dedos, ou quando reduz a vida dos personagens a 0. Os heróis, por outro lado, ganham quando reduzem a vida de Thanos a 0, certo? Então a dinâmica básica do jogo é apenas essa: puxa uma carta, joga, realiza o seu efeito, passa a vez, e assim vai, até que um desses 3 eventos que determinam o final da partida aconteça. Vamos explicar agora quais são todas as cartas e os seus respectivos efeitos. Vamos começar pela
pela carta dos heróis, certo? A carta número 1, e aqui tem um ponto interessante que já diferencia um pouco do Love Letter original. No Love Letter original, cartas que têm o mesmo número, o mesmo valor numérico, né, são sempre iguais, né? Então lá você tem, não me lembro agora de cabeça quantas cartas do guarda, e tantas cartas do barão, e tantas cartas do príncipe, e assim por diante. Nesse jogo aqui, no Manopla do Infinito, você tem várias cartas de mesmo valor, mas que os nomes são diferentes. Então, por exemplo, as cartas de valor 1. Nós temos 3 cartas de valor 1, que são a Nebulosa, o Homem-Aranha e o Star-Lord, né, o Senhor das Estrelas. As cartas de mesmo valor, no caso do baralho dos heróis, sempre realizam o mesmo efeito. Então muda aqui o nome do herói só por uma questão de estética, né? Só para dar aquela... o flavor, né, como o pessoal chama. Mas o efeito das 3 cartas de valor 1 é exatamente o mesmo, assim como o efeito de todas as cartas de valor 2. Cartas que tenham o mesmo número, no caso do baralho dos heróis, tem o mesmo efeito. No caso do baralho de Thanos, não. A gente já chega lá. Então vamos lá. Cartas de valor 1 no baralho dos heróis. O efeito delas é dizer um número e derrotar uma carta da mão do Thanos que tenha esse número. É o mesmo efeito que o guarda tem no Love Letter original. Então você baixa essa carta, qualquer jogador, um jogador do time dos heróis baixa essa carta e diz a Thanos: você possui uma carta de valor tal. Diz o número, né? Não precisa dizer o nome da carta, até porque no baralho de Thanos também acontece isso, de ter cartas de mesmo valor com nomes diferentes, só por uma questão de ambientação do tema. Então você não diz o nome, não precisa dizer o nome da carta, basta dizer o número, o valor numérico dela. Então você joga a carta de valor 1 e diz: Thanos, você tem uma carta de valor tal. Se o Thanos efetivamente tiver, ele, assim como no Love Letter original, você não pode blefar, não pode mentir, você tem que realmente confirmar que tem. Se não tem, você só diz que não tem, e é obrigado a falar a verdade. Se tem, você confessa, realmente eu tinha, e abaixa, né, descarta aquela carta que o jogador adversário adivinhou que você tinha, né, deduziu corretamente que você possuía. Então eu jogo aqui a carta número 1, digo: Thanos, você tem aí na sua mão uma carta de valor 2. Se ele de fato tinha uma carta de valor 2, ele confessa e diz: realmente, tinha uma de valor 2. Baixa ela e descarta. Qual o efeito de ter essa carta descartada pelo Thanos, como efeito da carta 1, é perder um ponto de vida. Então, o Thanos foi obrigado a descartar aquela carta. A carta que ele descarta permanece à sua frente virada para cima e ele perde um ponto de vida aqui no marcadorzinho, certo? Se por acaso as 2 cartas que estão no Shen na mão sejam ambas daquele valor que o camarada aqui está acusando ele de ter, ele não precisa dizer isso, não precisa dizer que são as 2, basta descartar uma delas. Uma delas era, a outra fica aí o mistério, certo? Ele não precisa dizer caso tenha as 2. Caso não tenha, ele simplesmente diz não tem e está encerrada a jogada. Cartas de valor 2. Cartas de valor 2, deixa eu procurar aqui para vocês mostrar. Temos aqui Homem-Formiga e a Vespa, temos aqui a Viúva Negra, por exemplo. O poder delas é: escolha um companheiro de equipe para ver uma carta da mão de Thanos. Lembra o poder do padre no Love Letter original, com a diferença que no padre é você mesmo quem via. E aqui você escolhe um colega, escolhe um companheiro de equipe e dá a ele o poder de ver uma das 2 cartas que estão na mão de Thanos. Então ele escolhe, sempre que a regra disser que o jogador escolhe uma carta da mão de Thanos, considerando que ele tem 2 na mão, Thanos dá uma embaralhada se ele quiser, mostra assim para o adversário e ele escolhe qual das 2 ele quer ver. Ele vê e devolve e mantém em segredo. E esse é o ponto importante. Embora você esteja jogando em equipe, esteja jogando no mesmo time dos demais jogadores, você não pode, determinantemente proibido, você dizer qual é a carta que está na mão do Thanos. Claro, a partir daquele momento você vai agir, você vai orientar as suas ações baseado nessa informação que você tem. E aí, baseado na forma como você está agindo, os outros jogadores vão tentar deduzir, mais ou menos. Mas você não pode dizer a carta, é o segredo. Será um segredo de confissão, como seria no Love Letter original, que era o padre. Você vê a carta, olha, devolve para Thanos e não pode dizer aos demais jogadores que carta era essa. Embora, claro, você vá passar a guiar as suas próprias ações baseado nessa informação que agora você tem. Cartas de valor 3. Temos aqui, por exemplo, o Hulk, o Thor, por exemplo. Com cartas de valor 3, você pode lutar contra o Thanos. É mais ou menos o poder do Barão no Love Letter original. Então você baixa uma carta de valor 3 e como é que funciona a luta? E aí já vou explicar aqui
a dinâmica geral da luta, porque vocês verão que tem outras cartas que também tem esse mecanismo de luta. Você baixa a carta que lhe dá o direito a fazer a luta, no caso aqui a carta de valor 3 e algumas outras que eu ainda vou falar mais à frente. Você então compara o poder da sua outra carta, isso é a outra que ficou na sua mão, com o poder da carta de Thanos. Se quem está começando a batalha, quem causou a batalha, foi o jogador do time dos Vingadores, ele escolhe a carta da mão de Thanos que ele quer combater, da mesma forma. Thanos coloca ela virada para baixo assim, ele escolhe uma e compara-se a força das duas. Se for Thanos quem está dando início à batalha, aí é o Thanos quem escolhe qual carta vai entrar em batalha. E vocês já vão... Isso que eu estou explicando agora, que é a carta de valor 3 do baralho dos heróis, os heróis é quem começam a batalha. Para que seja o Thanos quem começa a batalha, aí é outra conversa com outra carta lá do baralho de Thanos que eu explico já já. Mas eu estou antecipando, certo? Então, voltando aqui ao efeito da carta 3. O jogador, da carta 3 do baralho dos heróis. O jogador baixa a carta e ele vai comparar a outra carta, aquela que permaneceu na sua mão, com uma das cartas do baralho de Thanos, que é ele quem vai escolher aleatoriamente, né? Thanos bota virado para baixo, ele puxa. Ambos os jogadores têm o direito de fazer essa comparação. Então, os dois jogadores vão olhar. Então, o jogador do baralho olha, entrega as duas para o Thanos, Thanos olha também. E aí, quem tiver a carta de valor menor, perde a batalha. E aí, quem perde a batalha, perde um ponto de vida aqui no marcadorzinho de ponto de vida. Esses marcadores aqui lhe dão uma força de mais 2 em batalhas. De que forma você adquire esses marcadores, eu explico já já. Mas caso você tenha, se você tiver um marcador desse sob sua posse, você é obrigado a utilizá-lo sempre que entrar em batalha. Por mais que você consiga mais ou menos prever que não seria necessário, que você conseguiria vencer a batalha mesmo sem usar esses bônus de mais 2, você é obrigado a utilizar e ele é uma única utilização. Você usa, descarta, certo? Já já eu explico como é que você consegue esses marcadores, mas sempre que você entra na batalha, se você tiver um deles, você é obrigado a usar, e depois que usar, qualquer que seja o resultado da batalha, você descarta o marcador. Ele dá um bônus de mais 2 na sua força de batalha, como eu disse, e se você tiver mais de um, você só pode usar um de cada vez. Você deve usar necessariamente, caso você tenha, mas apenas um de cada vez. Se você tiver 2 ou 3, você vai precisar de 2 ou 3 batalhas para poder gastar todos, certo? Então essa foi a carta de valor 3, baixa, realiza uma batalha, na qual você compara o poder da sua outra carta que está na mão, eventualmente somando com um marcador desse, se você tiver, com uma das cartas do Thanos. Vamos agora para as cartas de valor 4. Deixa eu encontrar aqui. Cartas de valor 4. Temos aqui o Doutor Estranho, o Falcão, o Pantera Negra. O poder das cartas de valor 4 é justamente dar uma ficha de poder dessa, de valor que aumenta, que eu acabei de explicar como é que elas funcionam. Você dá uma ficha dessas para você mesmo ou para um colega de equipe. Você é quem escolhe. Então você pega uma ficha dessa para você ou entrega a um colega de equipe quando joga a carta de valor 4. Agora as cartas de valor 5, que são o Visão e a Feiticeira Escarlate. O poder delas lembra um pouco, embora não seja exatamente idêntico, ao poder do Chanceler no Love Letter original. Lembra um pouco. O poder dela é que você vai ver as 3 primeiras cartas do baralho de herói e colocá-las de volta em qualquer ordem. Esse é um poder muito interessante. Você lembra que os jogadores vão sempre... Eu peguei todas as cartas aqui e juntei num bolo só para explicar o exemplo, mas você lembra que durante o jogo, cada jogador fica com uma carta na mão e as demais ficam formando aqui um monte de compras. Pois bem, quem joga a carta número 5, que é a carta Feiticeira Escarlate ou Visão, vai poder pegar as 3 primeiras cartas do monte de compras, olhar o seu conteúdo e posicioná-las na ordem que quiser e devolvê-las para o monte de compras. Então você consegue meio que determinar qual é a carta que vai ser puxada, que vai ser comprada pelos 3 próximos vizinhos, né, pelos seus 3 próximos jogadores na ordem de jogo. Por último, as cartas de valor 6, que é aqui o Homem de Ferro ou a Capitã Marvel. Você ou um colega de equipe pode lutar contra o Thanos. É mais ou menos a mesma coisa da carta 3, né? Da carta 3 que eu, enfim, misturei aqui no meio. É mais ou menos a mesma coisa da carta 3, com o detalhe de que aqui é você mesmo que luta. Você joga a carta 3 e faz a luta. No caso da carta de valor 6, você escolhe se quem irá fazer a luta é você mesmo ou um outro colega de equipe. E aí entre vocês se articulem
para ver qual é o melhor jogador para fazer essa luta, né? É um jogo que, pelo menos da parte dos heróis, vocês podem ter essa comunicação. No entanto, não é permitido dizer a carta que você tem. Você não pode dizer, ei, me coloque. Você acabou de jogar a carta 6 e pode colocar outro colega para lutar contra o Thanos. Coloque a mim, porque eu tenho uma carta de valor X, e aí assim eu vou ganhar. Não, isso não é permitido. Não é permitido revelar nenhuma informação secreta do jogo. O conteúdo da sua carta, por exemplo, você não pode revelar. Então vocês podem conversar e dizer, enfim, traçar mais ou menos uma estratégia baseada no que você presume que o outro jogador possa ter, mas não é permitido conversar nem dar nenhuma dica que realmente revele qual é a carta que você tem, certo? Você tem que deixar ali os jogadores exercitarem essa habilidade deles de contar cartas e, baseado nessa habilidade, de deduzir qual é a carta que você tem na mão. Nunca dizer ou dar uma dica. E como é um jogo jogado no todos contra um, podem ter certeza que o jogador que joga no papel de Thanos vai estar fiscalizando de perto esse tipo de comunicação que não é permitida. Então essas são as 6 cartas do baralho do herói. Recapitulando rapidamente, carta de valor 1, você vai tentar adivinhar uma das cartas que o Thanos tem na mão. Você diz, eu acho que pelo menos uma das suas 2 cartas é a carta de valor tal. Se acertar, Thanos descarta aquela carta e perde 1 de vida. Se errar, nada acontece. Ele só diz, errou, e não precisa revelar. Carta de valor 2, você escolhe um colega seu para ver uma das cartas de Thanos e não pode compartilhar essa informação com ninguém, manter segredo. Carta de valor 3, você mesmo inicia uma luta contra o Thanos, onde vão comparar o valor das cartas. Essa comparação é feita em segredo, acho que eu já disse, mas só repetindo. Vocês olham só para vocês, você olha, o jogador do Thanos olha também e guarda-se as cartas, não mostra aos outros jogadores. Nessa luta você vai comparar as cartas, quem tiver o maior valor ganha, eventualmente usando os bônus aqui. Carta de poder 4 é justamente onde você dá uma ficha dessa de bônus a você mesmo ou a outro jogador. Carta de poder 5, olha as 3 cartas do topo do baralho e as reorganiza na ordem que quiser. Carta de valor 6, você mesmo inicia uma batalha contra o Thanos, ou seja, idêntica a de valor 3, ou você indica um outro jogador para fazer essa batalha. Agora vamos para o outro lado, para as cartas do baralho de Thanos. Como eu disse, algumas cartas do baralho de Thanos representam representam capangas dele, enquanto outras representam as joias do infinito. Antes de passar a explicar as cartas, só um detalhezinho importante que faltou eu explicar. Sempre que um herói é derrotado numa batalha, ele descarta aquela carta que representa o herói que foi derrotado. O time dele perde 1 ponto de vida, mas ele não está fora do jogo, certo? Diferente do Love Letter original. Sempre que você tem apenas uma carta na mão e descarta, você está fora. No Love Letter da Manopla do Infinito, se você descarta, o seu time se descarta em virtude de ter perdido uma batalha, ou de outros efeitos que a gente vai explicar já. O seu time perde 1 ponto de vida, mas você puxa uma nova carta do baralho de compras, a primeira do baralho de compras, e assim volta ao jogo, certo? Você não fica fora da partida. E se por acaso o baralho das cartas, cada jogador, à medida que vai usando as cartas, vai deixando à sua frente, assim como ocorre com o Thanos, e pode acontecer, é frequente, que o baralho de cartas dos heróis acabe antes da partida terminar. Então, nesse caso, você junta todas as cartas do baralho dos heróis, embaralha novamente e faz um novo monte de compras e continua de onde tinha parado, certo? Então, você vai fazer isso. Se acabarem as cartas do baralho de compras, você junta todas as cartas dos heróis que estavam na frente dos seus respectivos jogadores viradas para cima, que foram jogadas ou descartadas em rodadas anteriores, junta em baralho e faz um novo monte de compras, certo? Agora sim, vamos passar para o baralho de Thanos. As cartas, se você prestar atenção, as cartas sempre tem uma de valor 1, que corresponde a um capanga dele, e uma de valor 1, que corresponde a uma joia do infinito. Uma de valor 2, que corresponde a um capanga, e uma de valor 2, que corresponde a uma joia do infinito, e assim por diante. E os poderes são razoavelmente parecidos, mas não exatamente iguais. Vamos lá, começando pelas cartas de valor 1, que é o Outrider. É a mesma coisa do valor 1 do baralho dos heróis, ou seja, você escolhe um oponente, diz um número, né, diz uma carta que você imagina que o oponente esteja com aquela carta na mão. Se você acertar, o oponente descarta aquela carta e perde 1 ponto de vida. É como se tivesse perdido uma batalha. O mesmo efeito da carta 1 do baralho dos heróis. Se você errar, nada acontece. A carta número 1
Das joias do infinito, que é a joia da mente, faz o mesmo efeito, só que com relação a todos os adversários. Você só diz o número lá, sei lá, 4. Todo mundo que tiver carta 4 na mão, descarta imediatamente, certo? Carta de valor 2. A carta de valor 2 que corresponde ao capanga é o Corvus Glaive, o poder. Escolha um oponente. Se ele estiver segurando o número 3 ou menor, derrote a carta dele. É só aponta para o oponente e escolhe. Ó, você tem alguma carta aí, a carta que está na sua mão é 3 ou menos. Se não, ele só precisa dizer que não. Como eu disse, um jogo que exige honestidade, você não pode mentir, só diz não, passa a vez. Mas se for uma carta de valor 3 ou menos, ele descarta a carta, perde um ponto de vida. A carta de poder 2 da joia do infinito é a joia da alma. É mais ou menos a mesma coisa, só que não vai ser para número de 3 ou menos, e sim 3 ou mais. Certo? Agora vamos para a carta de número 3. As cartas de número 3, né? A carta de número 3 do capanga é o Estrela Negra. E com ela você pode lutar contra um oponente, exatamente como a carta de número 3 do baralho dos heróis. A carta de número 3 da Joia do Infinito, você pode lutar contra até 2 oponentes diferentes. Lembrando que Thanos tem 2 cartas na mão, né? Quando é uma batalha iniciada pelo Thanos, como ele tem 2 cartas na mão, ele escolhe qual carta vai entrar na batalha. Ele é quem escolhe. Diferente de quando é uma batalha iniciada pelos heróis. E aí a carta de poder 3 das Joias da Mente, que é a Joia do Espaço, é mais ou menos a mesma coisa, só que em dobro. Você pode fazer 2 batalhas contra 2 oponentes diferentes, numa rodada só. Então, como você tem 2 cartas na mão, você escolhe um oponente, faz a batalha contra ele. Depois, qualquer que tenha sido o resultado, tenha você vencido ou perdido, você pode, ainda usando a outra carta que está na sua mão, fazer uma segunda batalha contra outro oponente. E aí o detalhe é que essa segunda luta é obrigatória, certo? Você, se escolher usar essa carta aqui de valor 3, você tem que fazer as 2 lutas. Você faz a primeira e depois que você, dependendo de qual seja o resultado dela, você, rapaz, não vai ser uma boa ideia, porque pelo que eu tô vendo aqui, eu vou perder a segunda. Problema seu. Você tem que fazer as 2 batalhas, certo? Carta de valor 4 do baralho de Thanos. Aquela que representa o capanga é o Próxima Meia-Noite. Você pega uma ficha de poder para você. É como a carta de valor 4 do baralho dos heróis. Com a diferença que no baralho dos heróis você pode entregar a ficha de poder para outro jogador. No caso do Thanos isso não faz sentido, porque é um time de um homem só, então ele pega para ele. Já a carta de valor 4, que equivale à joia da mente, é a joia do poder. Você vai, ao jogar ela, pegar 3 fichas de poder. Bem roubadinha, né? E as fichas de poder se aplicam ao Thanos da mesma forma que se aplica aos heróis. Carta de valor 5. A carta de valor 5 que corresponde ao capanga é o False de Ébano. Você vai comprar uma carta e colocar uma carta da sua mão no fim do baralho. Ela permite aí você fazer uma gestão de mão. Você puxa uma carta da mão, fica com 3. E depois, dessas 3 que ficaram na sua mão, você escolhe uma para colocar no fundo do baralho, certo? Às vezes tem uma carta ali na sua mão que não está ajudando muito, você quer que ela demore a voltar a aparecer na sua mão, ou que ela nem venha a aparecer, né? Então você pega uma, das 3 que ficaram na sua mão, você escolhe outra, ou pode ser inclusive a mesma que você puxou, para colocar no fundo do baralho. E a carta de valor 5, que corresponde às joias do infinito, é a joia da realidade. Ela tem mais ou menos o mesmo efeito, só que em dobro. Você puxa 2 cartas do seu baralho para a sua mão, ficando, portanto, com 4. Dessas 4 que ficaram na sua mão, você escolhe 2 e coloca no fundo do baralho. Carta de valor 6, não existe uma carta de capanga de valor 6, existe apenas a carta da Joia do Tempo, onde você vai copiar o efeito de outra carta que esteja à sua frente. Lembrando, pela enésima vez, todas as cartas que você joga ou descarta vão ficando à sua frente. Ao jogar a carta número 6, a carta da Joia do Tempo, você copia e realiza de novo o efeito de uma das cartas que está à sua frente. Por último, a carta de valor 7 é o próprio Thanos. Você nunca pode jogá-la, ou seja, se ela vem para sua mão, ela tem que ficar na sua mão até o fim da partida. E basicamente ela serve para quê? Ela serve para as batalhas, porque ela tem um valor 7, então ela é muito poderosa, ela pode derrotar quase qualquer jogador, sobretudo se tiver ficha de poder, né? Aliás, se um jogador não existe nenhuma carta do baralho dos heróis que consiga derrotar o Thanos se não estiver usando fichas de poder. Um herói precisa ter ficha de poder necessariamente para poder derrotar o Thanos. Ou então usar o efeito da carta 1, né? Onde você adivinha a carta que o adversário tem. Se você disser, você tem o Thanos na mão, aí independe do poder, né? Mas enfim, por ela ser uma carta muito poderosa, ela é uma carta que vai servir para você ganhar
maioria das batalhas. E a carta que entra em batalha é sempre a carta que permanece na sua mão, né? E não é aquela que você jogou. Então, basicamente é isso. Ela vai ficar na sua mão para que você possa usá-la para vencer diversas batalhas. E aí é isso, os jogadores vão jogando dessa forma. Sempre que você é obrigado a descartar uma carta, seja pelo efeito da carta de valor 1, seja pelo efeito de uma batalha, você vai perdendo vida aqui. Quem perder toda a vida primeiro, seu adversário é o vencedor, né? Seja o Thanos, que é um time de um homem só, seja o time dos Vingadores. Ou a segunda forma de jogo acabar é se o Thanos conseguir reunir as 6 joias do infinito. Lembrando que elas tanto podem estar à sua frente na área de jogo, cartas que ele jogou em rodadas anteriores, quanto podem estar na sua mão. Ele revela a mão, mostra que tem as 6 cartas, estrala o dedo e ganha. Tem só um último detalhe que eu quero explicar antes de terminar, que é o seguinte. Eu disse que quando você joga uma carta, joga ou descarta uma carta, ela sempre fica à sua frente, certo? Só que tem uma exceção, mas ela tem algumas exceções. Isso sempre vale para o baralho dos heróis, mas para o baralho do Thanos, se você prestar atenção, todas as cartas da Joia do Infinito e na carta do próprio Thanos, tem uma observaçãozinha aqui embaixo. Se você for derrotado, compre uma carta e depois embaralhe esta carta em seu baralho novamente. Se você for derrotado, compre uma carta e depois embaralhe esta carta em seu baralho novamente. O que isso quer dizer? O Thanos, assim como os jogadores do time dos heróis, sempre que ele perde uma carta em batalha, ou pelo efeito da carta de valor 1, ele descarta e puxa outra. Ele sempre vai ficar com 2 cartas na mão. Com exceção dessas cartas, das 6 cartas das Joias do Infinito. Deixa eu procurar aqui rapidinho para mostrar a vocês. As 6 cartas das Joias do Infinito e a própria carta de Thanos, que é de valor 7, elas vão ser uma exceção a essa regra. Porque essas cartas, você ao perdê-las, ao ter essas cartas específicas derrotadas em batalha, você não vai deixá-las à sua frente. Você vai colocar de volta no baralho e vai embaralhar tudo de novo. E aí, o detalhe é que você, como diz aqui, compre uma carta e depois embaralhe. Ou seja, primeiro você vai pegar o seu baralho, as cartas que ainda estão lá, e vai puxar uma nova carta. Depois é que você posiciona essa carta de volta no baralho. Isso serve para quê? Serve para garantir que você não descarte ela e pegue de volta na mesma rodada, certo? Você nunca vai poder jogar ela fora e pegar de volta na mesma rodada, certo? Então essas 7 cartas aqui, as 6 cartas que correspondem às Joias do Infinito e a carta que corresponde ao Thanos, elas são uma exceção àquela regra que eu disse de que uma carta que você joga ou descarta fica à sua frente. Essas 7 aqui específicas não ficam à sua frente. Elas voltam, ao ser perdidas em batalha, ou pelo efeito da carta número 1, elas voltam para o baralho e que vai ser embaralhado. Só que você primeiro puxa uma carta nova para sua mão, depois é que coloca ela dentro do baralho e faz o embaralhamento, de maneira a garantir que ela não vai sair da sua mão e voltar na mesma rodada. Então é isso, os jogadores vão jogando dessa forma, até que um dos dois lados perca o último ponto de vida. Se isso acontecer, o lado oposto é o vencedor, ou até que Thanos consiga reunir as 6 joias do infinito e fazer o seu estalar de dedos. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem! Manopla do Infinito, um jogo Love Letter. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo!